Tchau. Bom dia oficialmente para todo mundo que está aí. É, é bom a gente ver que mesmo em meio aos nossos processos, o Senhor está conosco, né? Antigamente eu conseguia ver muito Deus quando tudo dava certo o tempo todo. E então ele tem me ensinado que ele também está com a gente quando tudo parece dar errado o tempo todo. A gente precisa confiar em Deus. Hoje a gente vai falar sobre a expressão do amor, do fruto do Espírito, né, que a gente está falando, que é o amor. A gente vai falar da expressão desse amor, que é a mansidão. Eu não fui na ordem que está lá na Bíblia. Eu creio que a mansidão vai puxar um pouco o que a gente falou sobre a longanimidade também, a paz, essa alegria. Então eu reorganizei. Hoje a gente vai lá para a mansidão, depois a gente volta, tá bom? Então, queria falar com vocês assim, aquela palavrinha grega que eu sempre falo para vocês, sempre lembrando a vocês que eu estou falando para que a gente possa entender melhor a profundidade do significado, tá bom? É prautes, P-R-A-U-T-E-S, prautes. Quer dizer gentil, moderado, submisso, submisso, tá? E ao contrário do que possa parecer, a mansidão, com essa palavrinha grega de prautes ou praus, tanto faz um ou outro, ela vem evidenciar alguém que tem um caráter forte, alguém que tem uma brandura e um caráter forte, mas não forte porque dá conta de se virar sozinho, forte porque dá conta de fazer o que bem quer, forte porque tem a personalidade forte. Não, pelo contrário. Ele fala sobre essa brandura, a capacidade de você poder exercer algum tipo de juízo, poder, sobre outra pessoa, sobre alguém, e você não exercer esse poder para se defender, ou por justiça própria, ou por causa própria. Por exemplo, quando Jesus estava lá na cruz, ele tinha todo o poder de descer da cruz, de até matar todo mundo que estava ali. Ele era Deus, ele era 100% homem, mas 100% Deus. Então ele tinha todo o poder de fazer isso. Quantas vezes os fariseus, as pessoas, os incrédulos, os ímpios viam questionar Jesus, ofender Jesus, e ele tinha todo o poder de acabar com eles ali na hora, mas ele tinha um caráter tão forte, ele tem, né? Um caráter tão forte e tão brando que ele não exercia a sua força por causa própria. É a capacidade de controle dessa força, a capacidade de controle, de exercer essa força que você pode exercer em determinada situação. Então, a mansidão, esse praus ou praust, vem dizer para você que apesar de você ter um caráter forte, não é forte para se rebelar, forte para bater o pé, forte para fazer acontecer do seu jeito, é forte para não chegar a esse ponto de exigir que as coisas sejam feitas da sua maneira. Você é forte para descansar na vontade de Deus. Então, a mansidão, ela fala sobre você ser gentil, você ser moderado, você ser submisso, você ser ensinável por Deus e, consequentemente, pelas pessoas. A mansidão ela está atrelada à obediência. A longanimidade estava atrelada a essa resistência que a gente falou, essa capacidade de suportar situações, essa estrutura. A mansidão ela tem a ver com a sua obediência por causa do seu grau de ser maleável na mão de Deus, o seu grau de entrega para ser ensinado por Ele. Você tem um coração ensinável
por Deus. E por isso você encontra descanso. Quando a gente vai lá em Mateus 11, 28 a 30, a gente vê aquela passagem, né, que a gente gosta tanto, que Jesus fala: venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Então, mas aí a passagem, ela continua, né? A gente vai, tomem sobre vocês o meu jugo. Aí a passagem ainda continua e fala: aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês então encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Essa mansidão, essa capacidade de você ir até Jesus e permitir ser dominado por Ele. Permitir você, que o seu coração ser domesticado por Ele. Você não é selvagem diante de Deus e, consequentemente, diante das pessoas. Você não está a todo custo querendo impor a sua vontade, o seu desejo, o seu instinto, a sua necessidade. Não. Você está se permitindo dominar por esse Espírito Santo, por esse Deus que habita em nós. Você agora tem a sua alma dominada pelo seu espírito. E esse espírito vai conduzir em você um domínio leve, suave. Apesar de você sentir dor, apesar de você se chatear, apesar de algo não sair da maneira como você gostaria que saísse, você está ali se permitindo descansar em Deus. Descansar não é deitar numa rede e não fazer nada. Descansar é ter o coração tão entregue a Deus, tão entregue a Deus, tão dominado por Deus, que você está em paz, você está confiante, você está tranquilo. Por quê? Porque tudo está bem, porque você é muito concentrado naquilo que tem que ser feito? Não, porque você entregou tanto, mas entregou tanto que você descansou. E aí fala o que Jesus diz: que se você está cansado, se você está sobrecarregado, venha a mim. Mas não é só ir a Ele. Tomem o meu jugo que é suave e aprendam de mim, que sou manso e humilde. Jesus, ele obedecia completamente o Pai enquanto estava aqui na terra e continua obedecendo até a eternidade. A Bíblia vai dizer que mesmo quando ele colocar todos os inimigos debaixo dos seus pés, ele então vai entregar tudo ao Pai. Porque o Pai se submeteu tudo a ele, mas ele vai entregar tudo de volta ao Pai. E o Pai submeteu tudo a ele porque ele estava entregue à obediência completa. Então, a mansidão ela vai lembrar muito para a gente a figura do barro na mão do oleiro. A mansidão ela vai trazer para a gente essa figura da capacidade que a gente tem de permitir ser moldado, ser maleável nas mãos de Deus, ser dominado por Ele, pela vontade dEle. Quanto mais domínio Ele tem sobre nós, mais descanso nós temos, mais o espírito que nós temos é manso e tranquilo. Lá em 1 Pedro 3,4, vai dizer que a nossa beleza não está no frisado dos cabelos, mas num espírito manso e tranquilo. E a Bíblia vai dizer que é de grande valor para Deus. Quando você tem um espírito domesticado, uma alma domesticada, quando todo o seu corpo está domesticado, ele consequentemente está disciplinado por Deus. A mansidão ela vai trazer para a gente essa disciplina, mas não é essa disciplina do domínio próprio que a gente vai falar depois, é essa disciplina da obediência. Eu estou determinada a me entregar, eu estou determinada a obedecer, eu estou determinada a me submeter à completa vontade de Deus. Eu estou completamente decidida a permanecer sob essas asas, nesse esconderijo. E quanto mais eu fico ali,
por mais que esteja me espremendo, por mais que esteja desconfortável, por mais que as mãos do olheiro estejam me esticando, me apertando, me jogando para um lado, me jogando para o outro, me amassando, arrancando as pedras, eu estou me submetendo à sua vontade. Deus vai dizer na palavra, Jesus disse para Paulo, duro é para você lutar contra os meus aguilhões. Aguilhões são aquelas lanças, né? Que a gente fica, que a gente não, mas as pessoas que trabalham com animais que são perigosos, são ferozes, colocam para inibir, para que ele não avance, para que ele não avance sobre a pessoa. Muitas vezes nós fazemos isso com o Senhor. O Senhor está nos ensinando, nos levando, nos moldando, e nós estamos nos debatendo, avançando contra o Senhor, nos debatendo no colo. Já viu aquelas crianças que ficam no colo, se debatendo a todo custo, esticando pernas, se esticando para sair? É essa a cena que fala sobre a rebeldia. E a mansidão, ela vem de encontro a isso. Ela vem trazendo essa maleabilidade, essa flexibilidade, essa entrega para ser dominado por Deus, essa obediência que se opõe à rebeldia. A mansidão vai falar sobre você não impor a sua vontade nas situações. Não impor a sua vontade contra Deus e não impor a sua vontade contra as pessoas. Porque quando você aprende a ser submisso ao Senhor, a ser maleável na mão dele, ele vai te ensinar a ser submisso aos homens. A esposa ser submissa ao seu marido, o marido ser submisso ao próprio Jesus, os filhos serem submissos aos seus pais, ou o liderado ser submisso ao líder, uns serem submissos aos outros. A Bíblia vai dizer, não se considere superior a ninguém, mas sujeitai-vos uns aos outros. Não imponham a sua vontade uns aos outros, mas sejam humildes, mansos para servir uns aos outros. Antes de você querer que a sua vontade aconteça, de você querer impor que é assim que é para fazer, de você querer impor que é do seu jeito que é o melhor, de você querer determinar como as coisas vão acontecer, você vai se sujeitar a Deus, aos homens e servir. Então, a mansidão, ela vem falando sobre essa capacidade que é gerada no nosso espírito de nos permitir ser dominados completamente por Deus. E esse domínio vai nos levar a essa submissão, essa obediência, não só a Deus, mas também aos homens. Aos homens que fazem a vontade de Deus, aos homens que não nos obrigam a ir contra a palavra. A Bíblia vai dizer que tem um caso, né? Que nós não devemos obedecer aos homens e sim a Deus, que é quando esses homens estão indo contra a vontade de Deus. Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Mas a Bíblia vai dizer que nós precisamos nos sujeitar uns aos outros, nos submetermos às autoridades, nos submetermos às lideranças. Então, às vezes, quando a gente estiver numa situação e a gente perceber que está na pirraça, ali se debatendo para que a nossa vontade aconteça, para que seja do jeito que a gente planejou, do jeito que a gente fez, a gente está se rebelando contra Deus e contra as pessoas que estão exercendo autoridade sobre nós. Então, nós estamos indo para o lado da obra da carne e não pelo lado da mansidão. A mansidão, ela não se rebela. A mansidão, ela vem quebrando o nosso orgulho. Porque ela está dizendo, ei, você vai se submeter. Você vai descer. Você não vai exercer essa força que tem no seu caráter para impor sua vontade. Você vai exercer essa força para obedecer a Deus. Você vai exercer essa força do seu caráter para ser dominado por Ele, domesticado por Ele. Realmente, essa é a palavra. É como se fosse um animal manso e um animal selvagem. Um animal manso e um animal bravio. Você não é esse turbilhão, essa revolta, essas águas agitadas. Você não é. Você tem um espírito equilibrado.
moderado. A Bíblia diz que nós recebemos o espírito de equilíbrio e de poder, de amor, poder e equilíbrio ou moderação. Então você recebeu no seu espírito o Espírito Santo que te ministra ser moderado, mesmo que você tenha morando dentro de você todo o poder que existe no universo, que é o próprio Deus. Mas você não exerce esse poder para fazer manifestar a sua vontade, para ser autoritário, para impor o que é e acabou, para tratar os outros sem amor. Não. Você exerce esse poder em obediência para ser dominado por Deus. E assim, para finalizar, a gente vai levando isso aos nossos irmãos, né? A Bíblia vai dizer em Gálatas 6:1, irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vocês que são espirituais, encaminhai essa pessoa com o espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Em 2 Timóteo 2:25 diz, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade. E aí depois vai continuando. Então a Bíblia diz que assim como a gente é ensinado em amor, em mansidão, em cuidado com Deus, e a gente vai aprendendo a se submeter à vontade dele, quando a gente vai aprendendo a se submeter a essa vontade, então nós vamos recebendo poder para poder ensinar os outros também em amor, com mansidão, para levar os outros a esse lugar de obediência. Não é de omissão, é de se permitir ser dominado. E a palavra é essa mesmo, dominado por Deus. Você não está se debatendo contra Deus, contra a vontade de Deus, contra o Espírito Santo, nem contra as pessoas. Você foi dominado por Deus para que você seja forte o suficiente para obedecer e servir. E quando você vai por esse caminho, o jugo suave, leve do Senhor vem sobre você. Porque você não está ali exercendo força para manter a sua vontade, as suas decisões. Você está se deixando ser levado e completamente cuidado pela vontade de Deus. Tem uma definição que vai dizer que ser manso, é ser um objeto de cultivo. Você se permite ser cultivado pelo Senhor e também pelas pessoas que têm essa autoridade sobre a sua vida. E aí eu botei a última frase que Tia Vana comentou antes de a gente começar o estudo, que se permite ser cuidado. Você tem no seu espírito a capacidade de se permitir ser cuidado por Deus. Você não precisa fazer valer sua vontade, nem seu pensamento, nem suas ideias, nem nada, porque você está sendo completamente dominado, cuidado, domesticado por um Deus que te ama, que sabe do que você precisa, que se antecipa, que está com você, que te envolve, que te enche, que te preenche, que te supre, que está atento, que vela por você. Ele está zelando por você até quando você está dormindo, que te dá infinitamente mais do que você precisa. Quanto mais essa consciência se manifesta no seu espírito, maior a sua capacidade de se submeter a Deus e, consequentemente, aos homens que têm esse poder de autoridade sobre a sua vida. Então, hoje esse é o nosso estudo sobre a mansidão, que a gente entenda que é essa obediência, essa esqueci como é que fala. Esse negócio de ser maleável, maleabilidade diante de Deus é o que ela está trazendo para nós. Longanimidade fala de resistência, mansidão de obediência e submissão. Nós precisamos voltar a essa palavra, não no sentido torpe que o mundo está dando, mas no sentido que a Bíblia traz. Se deixe seu espírito, sua alma, seu corpo ser completamente dominado pelo Senhor. E você e eu vamos nos surpreender
com os resultados que isso pode trazer para nós, para nossa mente, para nossa saúde, para o nosso dia a dia, porque nós temos um dono sempre presente, não somos órfãos, temos o Senhor conosco. Amém? Lembrando que essa submissão, esse grau de entrega e de obediência, nós só conseguimos enquanto nos relacionamos com Deus. Porque em algum momento a nossa alma vai querer sair desse lugar, mas o nosso espírito vai nos manter ali. E então o descanso vai chegar. E a gente vai entender que o descanso não tem nada a ver com estar tudo certo, com a falta de tempestade. O descanso tem a ver com a nossa completa submissão a Deus.